Olá, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. E hoje, dia 7 de julho de 2020, terça-feira, 14ª semana do Tempo Comum, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que está no capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, contextualizando aqui esse nosso texto do Evangelho, nós vamos ter aí uma pessoa que está possessa por um demônio que coloca uma enfermidade e essa pessoa fica muda. Também, novamente, temos a admiração das pessoas que dizem que nunca viram isso acontecer em Israel. E também, novamente, nós temos aí os opositores de Jesus, os fariseus, que colocam ele como aquele que expulsa o demônio pelos chefes do demônio, ou seja, não é pela ação de Deus. Novamente querendo acusar Jesus, querendo colocar ele numa situação de embaraço perante as pessoas. Temos também o deslocamento de Jesus de povoado em povoado, cidade em cidade, e os ensinamentos nas sinagogas. Lembrando que Jesus ele não ensinava somente nas sinagogas. Toda a vida de Jesus, toda a vida pública dele, todo o contexto dos evangelhos trazem para nós algum tipo de ensinamento. As multidões que acompanhavam Jesus Cristo também é uma coisa importante. Jesus ele vai se compadecer dessas multidões porque elas estão desorientadas. Isso a gente confirma quando Jesus fala que são ovelhas, parecem, que são ovelhas sem pastor. Na verdade, as ovelhas têm pastor. A diferença aí, o problema ou a problemática levantada é que o pastor ele não é reconhecido. Então, se tem todo o esforço de fazer com que Jesus seja reconhecido pelas multidões, pelas nações. Então hoje aqui nós vamos trabalhar a ideia da possessão desse homem, que existe sempre o embate, da existência ou não dos demônios. Aqui nós não queremos fazer uma apologia em favor aos demônios, não. Mas é simplesmente mostrar a questão da doutrina da igreja que fala sobre esse assunto. Nós temos aqui o Catecismo da Igreja Católica e no seu número, a partir do número 391 até o 395, vai falar sobre a queda dos anjos. Eu vou ler aqui só
a primeira parte, que diz assim: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Veja aqui que é muito importante nós sabermos esses dados da nossa doutrina, para nós não cairmos em determinados erros e equívocos de um erro, né? Dizer que demônio não existe, ou que os anjos caídos não existem. Outro erro é dar mais poder ao inimigo do que para Deus. Então muitas vezes nós somos levados por medo a não obedecer a Deus, com medo de uma ação do demônio, do inimigo. Eu tenho aqui outro subsídio. Esse subsídio aqui é uma orientação da CNBB, de um conjunto de livros chamados Subsídios Doutrinais. Esse daqui é o número 9, que vai falar sobre exorcismos, e o subtítulo é Reflexões Teológicas e Orientações Pastorais. Veja bem, nós, da Igreja Católica, nós temos que ter aí uma sobriedade muito grande na questão que se refere a esses anjos caídos. Esses anjos, esses seres, eles têm segundo o subsídio, eles querem causar, em primeira instância, eles querem causar confusão na cabeça das pessoas. Causando confusão, eles conseguem separar de Deus. Então, nós, sabendo disso, apoiado nas Escrituras, na doutrina da Igreja, e mais as orientações pastorais, nós conseguimos superar essas ações, porque quando Adão e Eva caem, lá não havia o Cristo Senhor. Já no Novo Testamento, nós temos a pessoa de Jesus Cristo, que vence o demônio no deserto, e vai conferir poderes aos apóstolos, aos discípulos e, em extensão, a toda a sua igreja, para lutar de maneira eficaz contra esse inimigo. Então, esse é o ensinamento de hoje. Agradecemos a Deus, louvamos também aos santos, os anjos, aos anjos bons, a bem-aventurada Virgem Maria, que são para nós também exemplos de caminhada com Jesus. Fiquem na paz de Deus e Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.